Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração. Esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como premissa, se alimentando de um capítulo, um devocional da Bíblia. É necessário para a gente poder estar alicerçado nas coisas do Senhor, ser aí pequenos Cristo aí fora, porque a palavra de Deus tem esse poder, de falar conosco, de trazer mudança, de trazer a mensagem do reino de Deus para a terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 16, e hoje nós vamos ver aqui Ziba, Simei, inimigos de Davi. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que Mefibosete, com 2 jumentos albardados, servo de Mefibosete, Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu e tudo o que pertence a Mefibosete. Teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, atirava pedras à terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Versículo 15. Uzai professa lealdade a Absalão.
Tendo Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, e a Absalão, disse-lhe: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Louvado seja Deus, né? A gente vê aqui essa perseveridade, né, de Zimba no início do contexto. Ele que era servo de Mefibosete, neto do rei Saul, e ele leva essa mensagem para o rei, dizendo que praticamente Mefibosete tinha a intenção, né, de estabelecer o seu reinado ali, né? Agora, como ele era descendente de Saul, ele deu a entender para o rei que havia uma traição. E na verdade não era isso, né? Ele contou ali uma mentira, né, para se favorecer para o lado do rei. E o rei acreditou nessa história de Ziba. No entanto, que falou: a sua terra, a terra de Mefibosete, será sua. Só que a gente vai ver aí nas cenas dos próximos capítulos, né, que a mentira, né, por mais que ela seja contada assim de uma forma que venha, né, realmente encher os olhos das pessoas, as pessoas venham acreditar nessa mentira, um dia ela é revelada, né? E nós vamos ver o que é a consequência disso. Mas a gente vê aqui também o que é a pessoa ser instruída, né, por uma pessoa que não tem veementemente a presença de Deus. No caso desses Aitofel, né, você vê a instrução que eles passaram para Absalão, né, de se deitar, terrível, né? Se deitar ali com as concubinas do seu pai, né? E a intenção do coração desses homens, como eles são malignos, né? Como que não é fácil, imagina como que não era fácil para Davi verdadeiramente ser rei em Israel, porque ele estava cercado de pessoas maldosas, né? Tanto da parte da família, quanto ali as pessoas que estavam ao seu redor servindo com ele. É por isso que, né, a gente vê em histórias, né, em contextos assim, muitos reis maus, né? Por que eles são maus? Porque eles sempre estão desconfiar de todo mundo, de todos os sua volta. Cercado de um monte de gente que só quer roubar, usurpar o trono, né? Aqui a gente vê também Simei, né? É interessante, porque as pessoas, elas se aceitaram Davi, mas a gente vê na postura de Simei que ele tinha um sentimento de rejeição. Então, por mais que eles aceitaram ali, foi uma coisa que muitos que eram a favor de Saul ficaram com aquele sentimento. Não aceitar, mesmo sabendo de tudo que aconteceu, da perseguição de Saul. As pessoas são obstinadas. Quando a pessoa ela fica obstinada numa verdade, num algo, não tem quem faça a pessoa mudar. Porque tudo vai daquilo que você acredita. Você precisa acreditar que Deus, né, tá no negócio, e você precisa fazer com que aquilo se torne uma verdade para você na sua vida. E Simei aqui, ele demonstra que ele não estava satisfeito, porque olha só,
Simei, um parente de Saul, não escondeu sua alegria com a queda do rei, que havia ocupado o lugar de sua família no trono. Ao chamar Davi de homem sanguinário, o responsabilizou pelo assassinato de Abner e de Isbosete. Esta acusação poderia ser aplicada de modo mais justo à morte de Urias, né? Davi reconheceu que, por detrás da maldição daquele homem irado, talvez estivesse ouvindo a voz de Deus. Sujeitou-se à correção merecida, mas esperou a misericórdia e a bondade de Deus. Então, por mais que aquele homem, né, tivesse ali, você vê, o servo aqui de Davi ali, ele fala assim, olha, a gente vai e arranca a cabeça dele, vamos calar esse homem aí. Eu acho interessante que Davi, ele fala assim, o que tenho eu contigo, filho de Zeruia? É a mesma palavra que Jesus usou para falar com Pedro, quando Pedro fala para ele, né, ali num contexto que Pedro fala para ele assim, olha, o senhor não vai passar por isso, né? Pedro fala algo assim para Jesus, né? E Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás, né? Porque Jesus sabia o que ele haveria de passar e sabia que fazia parte do plano de Deus. E aqui a gente vê um sentimento semelhante em Davi, porque ele pensa, se isso for de Deus, quem sou eu para repreender esse homem? Então ele esperou em Deus a misericórdia de Deus, ele nem deu crédito, nem desvalorizou, ele deixou nas mãos do Senhor, para que Deus conduzisse da melhor maneira. Porque se Davi ele fosse um cara sanguíneo que agisse pela emoção, ele ia falar, é mesmo, corta a cabeça, vamos calar esse homem, já tô passando por um monte de problema, né? Com o meu filho ainda vem esse aí querendo me amaldiçoar, vai ficar seguindo a gente, tacando pedra, tacando terra, que isso? Vamos, cara esse homem aí. Mas não, né? Olha a atitude de Davi. Eu vejo assim que Davi se sobressaía diante das afrontas. E a maior dificuldade do ser humano é saber se sobressair diante das afrontas. Por uma afronta mínima no trânsito, você vê um matando o outro, brigas e contendas terríveis. É uma ofensa que um faz com o filho do outro. Ah, tira seu filho daqui. Ah, o que você está falando com o meu filho? Você está desfazendo do meu... Gente, então, para analisar. É uma afrontinha ali, ó, que a gente recebe, é um olhar torto, você perde seu dia. Às vezes você chega para trabalhar, você fala bom dia, a pessoa não te fala bom dia, olha atravessado, você fala... Poxa, o que será que eu fiz para esse ser humano? Aí você passa o seu dia inteiro mal, mas não tem nada a ver com você. A pessoa tá com problema lá na casa dela. Então, eu vejo que Davi ele sabia se sobressair diante das afrontas. E isso é algo que a gente precisa trazer para as nossas vidas. Pedir para o Senhor, Pai, me ajuda a me sobressair diante das afrontas. Me ajuda a me posicionar diante dos dissabores. Eu lembro que quando eu me converti na igreja do missionário R.R. Soares e tinha uma oraçãozinha que eu peguei que falava assim, Senhor, me ajuda a lidar com os pequenos dissabores do dia a dia que nunca faltam, mas que o Senhor seja sobre a minha vida e governe sobre as minhas atitudes. Então eu falava sempre essa oração para mim, porque eu falava, aí um dia eu parei e fiquei pensando, meu Deus, será que eu não estou profetizando situações na minha vida? Aí eu parei e pensei, não, isso faz parte, né? Não tem como você passar pela vida sem viver nenhuma situação. Porque senão, como que você vai mostrar Jesus para as pessoas? É no meio do vucu-vucu ali que você vai se sobressair. Então, eu não sei que situação você pode ter passado ou está passando, mas que em nome de Jesus, Deus te dê estratégias para você se sobressair. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graça, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença com nossos irmãos em Cristo Jesus, que assiste através desse meio de comunicação, podendo, Senhor, se alimentar da gloriosa palavra do Senhor, que vem do Teu reino, Senhor. Essa palavra rema que revela o nosso coração, trazendo entendimento, Senhor, para a nossa alma abatida, que, embora, Senhor, a gente passa por dissabores nessa vida, nós precisamos, Senhor, ter domínio próprio. Nós precisamos ter o fruto do Espírito na nossa vida para a gente sobressair, para ter discernimento entre as coisas do bem e do mal, Senhor.
Nós não estamos isentos a passar por problema, nós não estamos isentos de chatear com as pessoas, Pai. Nós estamos sim rodeados de pessoas que querem o nosso bem, mas também que querem o nosso mal. E nós precisamos, Senhor, ter sabedoria, não que vem dessa vida terrena, mas que vem da Tua parte, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos dê, Senhor, domínio próprio, mansidão, longanimidade, Senhor. Que Teu Espírito, Pai, esteja, Senhor, sobre a nossa vida e que a gente possa, Senhor, ser luz para essas pessoas que estão em treva, que não têm domínio próprio, que machucam o outro, que falam palavras que magoam, Senhor. Que isso não venha, Senhor, cair no nosso coração, mas que a gente venha ter sabedoria que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita que nessa semana, Pai, a gente possa, Pai, ser a diferença no nosso local de trabalho, no seio da nossa família, na roda dos nossos amigos, aonde nós estivermos, Senhor. Que a gente venha levar a Tua gloriosa palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!